Minha nora coloca a taça de vinho na minha frente com um sorriso que não chega aos olhos. Feliz aniversário, sogra. 60 anos merece um brinde especial. Observo o líquido vermelho escuro balançar no cristal. Tem um brilho estranho sob a luz do lustre. Mas antes que eu possa levantar a taça, sinto uma mão firme no meu ombro. Não beba isso. A voz é baixa, urgente, trêmula. Viro-me e vejo a garçonete. Uma jovem de no máximo 25 anos, olhos castanhos arregalados de medo, mãos tremendo enquanto segura a bandeja vazia contra o peito. O restaurante inteiro parece congelar. Meu filho Ricardo para no meio de uma risada. Minha nora Júlia empalidece como se tivesse visto um fantasma. Meu genro Carlos engasga com o próprio vinho. Como é que é? A voz de Júlia sai estridente, afiada como vidro quebrado. A garçonete não tira os olhos de mim. Por favor, senhora, não beba. Algo no jeito que ela diz isso, na desesperação crua em sua voz, faz meu estômago revirar. Baixo a taça devagar, colocando-a na mesa como se fosse veneno. E talvez seja. Mônica, o que você está fazendo? O gerente do restaurante surge do nada, rosto vermelho de constrangimento e raiva. Peço desculpas, dona Rose. A funcionária está tendo um... Ela colocou algo na bebida. Mônica aponta para Júlia com o dedo trêmulo. Eu vi, no banheiro. Ela tirou um frasco pequeno da bolsa e despejou no vinho antes de trazer para a mesa. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Minha filha Beatriz se levanta tão rápido que a cadeira range contra o piso de madeira. Isso é uma acusação absurda. Júlia jamais... Eu vi com meus próprios olhos. A voz de Mônica ganha força, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fiquei em dúvida se deveria falar algo, mas minha mãe morreu assim, envenenada pela nora. Eu não podia ficar quieta de novo. O ar parece sugar para fora do salão privativo. Olho para Júlia. Ela está pálida, mas há algo em seus olhos. Não exatamente medo, é cálculo, como se estivesse medindo suas opções, decidindo qual máscara vestir. Isso é ridículo. Júlia ri, mas o som sai artificial, forçado. Eu não faria isso. Ricardo, diga alguma coisa. Meu filho parece um homem se afogando. Olha para mim, para a esposa, para a taça de vinho como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Mãe, isso é loucura. A garçonete deve estar confusa ou está dizendo a verdade. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. 60 anos me ensinaram a reconhecer mentiras. E há mentiras por toda parte nesta mesa. Pego a taça com cuidado, como se fosse uma evidência em cena de crime. O líquido balança suavemente. Sob a luz, consigo ver pequenas partículas suspensas que não deveriam estar ali. Vamos fazer uma coisa. Levanto-me, segurando a taça. Meus joelhos tremem, mas mantenho a postura ereta. Vamos chamar a polícia. Eles têm laboratórios. Podem testar isso. Se não houver nada, eu mesma peço desculpas e compenso o constrangimento. Mas se houver, deixo a frase morrer no ar. As implicações pairam como fumaça tóxica. Júlia fica de pé tão rápido que a cadeira cai para trás com um estrondo. Você não vai fazer isso. Você não vai me humilhar desse jeito, sua... Júlia. A voz de Ricardo é um aviso baixo, perigoso. Mas ela já passou do ponto sem volta. Vejo nos olhos dela o ódio que sempre esteve lá, cuidadosamente escondido atrás de sorrisos falsos e abraços gelados durante 5 anos de casamento. Você acha que não sei? As palavras jorram dela como veneno finalmente liberado. Acha que não percebo como você olha para mim? Como torce o nariz para tudo que eu faço? Júlia, você não devia gastar tanto. Júlia, meu filho merece melhor. Júlia, na minha época as esposas sabiam o lugar delas. Eu nunca disse isso. Mas mesmo enquanto falo, uma parte de mim reconhece os ecos de verdade. Será que disse? De formas mais sutis, mais envenenadas? Não precisava dizer. A voz dela sobe uma oitava. Estava escrito em cada olhar, cada comentário nas entrelinhas, cada vez que você suspirava quando eu entrava na sala. Você me fez sentir pequena, inadequada, como se eu nunca fosse boa o suficiente para seu filho precioso. Ricardo tenta tocar o braço dela, mas Júlia se afasta como se o toque queimasse. E sabe o que é pior? Ela ri, mas é um som destroçado, sem humor. É que você está certa. Eu não sou boa o suficiente.
Vim de Ceilândia, criada por mãe solteira que limpava a casa alheia para me dar comida. Não tive seus colégios particulares, suas viagens para o exterior, seu apartamento no Leblon herdado do papai. A máscara caiu completamente, e por baixo há uma ferida aberta, supurante de ressentimento acumulado. Então sim, Júlia pega a própria bolsa, abre e joga um frasco pequeno na mesa. Ele rola até parar na frente do meu prato. Sim, eu coloquei algo no seu vinho. Não era para matar, apenas para deixá-la doente o suficiente para que o testamento fosse revisado enquanto você estivesse fraca, confusa. Ricardo é filho único. O dinheiro seria nosso de qualquer forma. Eu só acelerei o processo. O restaurante explode em vozes. Beatriz grita. Carlos pega o celular para ligar para a polícia. O gerente tenta controlar a situação. Mônica, a garçonete, desaba em uma cadeira vazia, soluçando de alívio e trauma. Mas eu só consigo olhar para meu filho. Ricardo está sentado, rosto enterrado nas mãos, ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Quando finalmente levanta a cabeça, há lágrimas em seus olhos. Você sabia? Minha voz sai como um sussurro. Ele não responde. Não precisa. A culpa está escrita em cada linha do rosto dele. Não desde o começo. Sua voz está quebrada. Mas, nas últimas semanas, Júlia começou a falar sobre herança, sobre como seria mais fácil se você não estivesse mais aqui. Eu achei que era só conversa, frustração. Nunca pensei que ela realmente... Mas você não me avisou. Não é uma pergunta. É uma constatação que dói mais do que qualquer veneno poderia doer. O barulho de sirenes de polícia começa a crescer lá fora. Alguém deve ter ligado. A realidade está se fechando rápida e inexoravelmente. Júlia pega a bolsa, olha para a porta, calcula as chances de fuga. Mas Carlos já está bloqueando a saída, alto e sólido como uma parede. Não vai a lugar nenhum. Minha filha Beatriz está ao lado dele, celular em punho, gravando tudo. Nós temos provas, temos testemunhas e temos sua confissão. É nesse momento que tudo finalmente desmorona. Júlia cai de joelhos no meio do salão privativo, ainda segurando a bolsa cara que eu dei de presente no último Natal. Ela soluça, mas não sei se é arrependimento ou apenas autocomiseração. Sento-me devagar, pernas fracas demais para me manter de pé. A taça de vinho ainda está na minha mão. Coloco-a cuidadosamente sobre a mesa, longe de mim. 60 anos. Sobrevivi a um marido que me traiu e pediu divórcio. Criei 2 filhos praticamente sozinha. Construí um negócio de arquitetura do zero. Enterrei meu pai e minha mãe. Enfrentei câncer de mama e venci. E quase morri nas mãos da própria nora, em um restaurante chique no Leblon, cercada por pessoas que deveriam me amar. Mônica ainda está chorando baixinho em uma cadeira. Levanto-me, trêmula, e caminho até ela. Coloco a mão em seu ombro. Obrigada. É tudo o que consigo dizer. Você salvou minha vida. Ela levanta os olhos vermelhos e inchados. Eu não salvei a da minha mãe. Não podia deixar acontecer de novo. Abraço-a. Essa estranha que demonstrou mais amor e coragem em 3 minutos do que minha família em 5 anos. Os policiais entram, há perguntas, confusão, procedimentos. Júlia é levada algemada, ainda chorando, gritando que foi pressão psicológica, que eu a empurrei para isso. Ricardo tenta falar comigo, mas levanto a mão. Não agora. Talvez nunca. Beatriz e Carlos me levam para fora. O ar noturno do rio está quente e úmido, carregado de sal do mar e promessa de chuva. As luzes da cidade piscam ao redor como estrelas caídas. Mãe, Beatriz segura minha mão. Vamos para casa. Você precisa descansar. Mas eu não quero descansar. Quero respostas. Quero entender como cheguei a este ponto. Cercada por uma família que me quer morta, ou que pelo menos fechou os olhos para o perigo. O carro desliza pelas ruas iluminadas do Leblon. Passo por lojas que conheço há décadas, restaurantes onde celebrei aniversários mais felizes, esquinas onde esperei por táxis em noites chuvosas. Minha vida inteira está nesta cidade. E quase terminou hoje. Antes de continuarmos, por favor, se inscrevam no canal e nos digam de onde vocês estão ouvindo nos comentários. No apartamento, Beatriz me ajuda a tirar o vestido de festa. Seda azul escura que escolhi com tanto cuidado para esta noite. Agora parece uma mortalha. Sento-me na cama, olhando para o espelho. A mulher que me olha de volta tem 60 anos,
cabelos grisalhos bem cortados, rugas que contam histórias de sorrisos e lágrimas. Mas há algo novo em seus olhos: raiva. Não a raiva quente e explosiva que destrói tudo à sua volta, mas a raiva fria, calculada, que constrói planos e executa justiça. Júlia queria minha morte. Ricardo permitiu que os planos dela avançassem sem me alertar. Minha família estava disposta a dividir minha herança enquanto eu ainda respirava. Eles vão descobrir que eu não sou tão fácil de enterrar. Esta história está apenas começando. A manhã seguinte chega com um céu pesado de nuvens cinzentas sobre o rio. Acordo às 5, como sempre, mas desta vez não há rotina reconfortante esperando por mim. Apenas a lembrança da taça de vinho e o rosto da minha nora quando confessou. O telefone não para de vibrar. Mensagens de amigos que souberam do escândalo. Repórteres querendo entrevistas e uma notificação que faz meu estômago revirar. Ricardo tentou me ligar 17 vezes durante a noite. Ignoro tudo. Visto um conjunto simples de calça e blusa, prendo o cabelo e saio antes que Beatriz acorde no quarto de hóspedes. Preciso de respostas e sei exatamente onde começar. O metrô está lotado nesta hora. Trabalhadores indo para seus empregos, estudantes com fones de ouvido, vendedores ambulantes com suas mercadorias. A vida continua, indiferente ao fato de que quase morri ontem. Desço na estação Carioca e caminho até um prédio antigo, perto dos Arcos da Lapa. Terceiro andar, apartamento 304. A porta está desbotada, a tinta descascando nas bordas. Toco a campainha 3 vezes. Já vai! Uma voz abafada vem lá de dentro. Quando a porta se abre, Mônica, a garçonete que salvou minha vida, está de roupas caseiras, cabelo preso em um coque bagunçado, olhos ainda inchados de tanto chorar. Dona Rose? Ela arregala os olhos. Como você... O que está fazendo aqui? Preciso conversar com você. Minha voz sai mais firme do que me sinto. Sobre sua mãe. Sobre o que realmente aconteceu. Ela hesita, olhando para o corredor como se esperasse que eu trouxesse problemas. Mas então, abre a porta completamente e me deixa entrar. O apartamento é pequeno. Sala e quarto devem se misturar, cozinha americana com pia cheia de louça, uma janela que dá para um muro de tijolos. Mas está limpo, organizado, com fotos nas paredes e plantas na janela lutando pela luz escassa. Desculpa a bagunça. Mônica pega um monte de roupas do sofá. Não esperava visitas. Você perdeu o emprego por minha causa. Não é uma pergunta. Ela dá de ombros, mas vejo a tensão em seus ombros. O gerente me ligou de madrugada. Disse que eu causei uma cena, que envergonhei o restaurante na frente de clientes importantes. Estou demitida. A culpa me aperta o peito. Eu vou resolver isso. Vou falar com o dono, vou... Não precisa. Mônica senta no sofá, abraçando um dos travesseiros. Eu faria de novo. 1000 vezes. Não podia deixar outra mãe morrer. Sento ao lado dela. A proximidade física quebra algo dentro de mim. Toda a compostura que mantive desde ontem desmorona de uma vez. Me conta. Minha voz sai rouca. Me conta sobre sua mãe. Mônica fecha os olhos. Quando começa a falar, é como se estivesse revivendo tudo. Minha mãe, Dona Conceição, trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Eu tinha 3 anos quando meu pai foi embora. Nunca mais voltou. Ela criou 4 filhos sozinha. Eu sou a caçula. Ela para, engole seco, continua. Quando eu tinha 17 anos, meu irmão mais velho, o Tiago, se casou. A esposa dele, a Andressa, parecia tão legal no começo. Educada, carinhosa, sempre ajudando minha mãe com as coisas de casa. Nós achávamos que o Tiago tinha dado sorte. Uma lágrima escorre pelo rosto dela, mas Mônica não limpa. Deixa cair. Mas aos poucos tudo mudou. Andressa começou a fazer comentários. Sogra, você trabalha demais, devia se aposentar. A casa do Tiago é pequena, vocês deviam morar juntas. Se acontecer alguma coisa com você, pelo menos o Tiago já está casado e estável. Reconheço o padrão. As mesmas frases envenenadas que Júlia sempre usava comigo, disfarçadas de preocupação. Minha mãe tinha um apartamento quitado no Meier. Pequeno, mas era dela. Ela tinha trabalhado 30 anos limpando casa alheia para comprar aquilo. Era o orgulho da vida dela. Mônica pega um lenço de papel, torce entre os dedos até rasgar. Andressa convenceu o Tiago a pressionar minha mãe para vender o apartamento e morar com eles. É melhor para todo mundo. Vocês economizam, a família fica junta. Minha mãe não queria, mas o Tiago implorou tanto que ela cedeu.
E o dinheiro da venda? Pergunto, já sabendo a resposta. Foi direto para a conta conjunta do Tiago e da Andressa. Para investir melhor, disseram. Minha mãe confiou. Mônica levanta, caminha até a janela. Lá fora, a cidade acorda. Buzinas, vozes, o barulho constante do rio que nunca dorme. 6 meses depois de se mudar, minha mãe começou a ficar doente. Dores de estômago, vômitos, fraqueza. Os médicos achavam que era úlcera, gastrite, estresse. Nada grave. Ela vira para mim e há uma dor tão profunda em seus olhos que tenho que desviar o olhar. Mas não melhorava, só piorava. Minha mãe emagreceu 15 quilos em 2 meses. Ficou tão fraca que mal conseguia sair da cama. E Andressa era tão atenciosa, cuidava dela, levava comida no quarto, dava os remédios na hora certa. Mas era Andressa que estava envenenando ela. Minha voz sai baixa, carregada de raiva contida. Eu não sabia, ninguém sabia. Até o dia que eu cheguei de surpresa para visitar minha mãe e vi Andressa mexendo algo na sopa. Pequenas gotas de um frasco que ela escondeu rápido demais na gaveta da cozinha. Mônica volta para o sofá, mas não senta. Fica ali parada, revivendo o momento. Confrontei ela. Andressa disse que era vitamina, que o médico tinha receitado, mas eu vi o medo nos olhos dela. Aquele flash de pânico quando foi descoberta. Você contou para alguém? Tentei. Contei para o Tiago. Ele disse que eu estava com ciúmes, que sempre fui dramática, que Andressa era uma santa por cuidar da nossa mãe. Contei para meus outros irmãos. Acharam que era imaginação, estresse da faculdade. A frustração em sua voz é palpável. Conheço esse sentimento. Quando você sabe a verdade, mas ninguém acredita. E sua mãe? Morreu 3 semanas depois. Falência múltipla de órgãos, disseram os médicos. Corpo simplesmente desistiu. Mônica finalmente desaba no sofá, soluçando. No velório, Andressa chorou mais que todo mundo. Fez um discurso lindo sobre como minha mãe era uma segunda mãe para ela. E todo mundo acreditou. Você nunca conseguiu provar? Ela balança a cabeça. Sem autópsia, sem investigação, não havia como. O corpo foi cremado 2 dias depois, pedido do Tiago e da Andressa. É o que mamãe gostaria, ele disse. Fico em silêncio, processando. A história dela é um espelho distorcido da minha. Mesma ganância, mesma frieza, mesmo desprezo pela vida de uma mulher mais velha. E o apartamento? O dinheiro? Um sorriso amargo cruza o rosto de Mônica. Tiago e Andressa usaram para comprar uma casa maior. Nenhum dos filhos recebeu nada. Andressa disse que era dinheiro deles, investimento do casal. Tecnicamente, ela estava certa. Estava tudo em nome dos dois. Você ainda fala com seu irmão? Não. Depois que acusei Andressa de matar nossa mãe, Tiago me cortou da vida dele. Disse que eu era uma pessoa tóxica, que estava inventando histórias por dinheiro. Os outros irmãos ficaram no meio, tentando fazer paz, mas não tem como voltar atrás. Mônica me olha diretamente. Por isso que eu não podia ficar quieta ontem. Quando vi aquela mulher, sua nora, colocando algo na sua bebida, foi como estar de volta naquela cozinha, vendo o frasco na mão da Andressa. Eu não salvei minha mãe, mas ia salvar você, nem que me custasse o emprego. Pego a mão dela. É pequena, calejada de tanto trabalho, tremendo ligeiramente. Você me salvou. E eu não vou deixar você sozinha nisso. Tiro um envelope da bolsa. Dentro tem dinheiro que separei antes de sair. 3.000 reais. Isso não é caridade. É pelo que você perdeu por fazer a coisa certa. E vou te ajudar a encontrar outro emprego. Conheço pessoas. Mônica olha para o envelope como se fosse explodir. Dona Rose, eu não posso aceitar. Pode sim. E vai aceitar. Minha voz não permite discussão. Além disso, vai me ajudar com uma coisa. Com o quê? Vou descobrir tudo sobre Júlia. Cada mentira, cada plano, cada conversa que ela teve com meu filho. E preciso de alguém que entenda como essas mulheres pensam. Alguém que já passou por isso. Os olhos de Mônica se iluminam com algo parecido com esperança. Ou talvez vingança. Às vezes são a mesma coisa. Eu te ajudo. Passamos as próximas 3 horas conversando. Mônica me conta detalhes. Como Andressa ganhou a confiança da família, como plantou sementes de dúvida sobre qualquer um que questionasse suas intenções, como isolou a sogra gradualmente até que ninguém mais visitava sem a presença dela. É um manual de manipulação, e reconheço cada técnica. Júlia usou as mesmas táticas comigo. Ela afastou você da sua filha?
Mônica pergunta. Tentou. Sempre tinha um comentário sobre como Beatriz era difícil, como eu estava mimando demais meus netos, como família precisava de limites. Ricardo começou a me visitar menos, sempre com desculpas, trabalho, cansaço, compromissos. E você não percebeu? Percebi, mas achei que era normal. Filho casa, a esposa vira prioridade. Não imaginei que era orquestrado. Meu telefone vibra. É Beatriz. Mãe, onde você está? Estou preocupada. Respondo rapidamente que estou bem, que preciso de tempo sozinha. Ela não insiste. Minha filha me conhece bem o suficiente para saber quando me dar espaço. Você vai processar ela? Mônica pergunta. A polícia já está fazendo isso, mas não é suficiente. Quero entender por quê. O que leva uma pessoa a fazer isso? Ganância, raiva, inveja. Mônica enumera nos dedos. Andressa odiava minha mãe porque ela era livre. Tinha um apartamento próprio, vida própria, não dependia de ninguém. Andressa vinha de uma família pobre e caótica. Cresceu vendo a mãe apanhar do pai. Para ela, controle era sobrevivência. Você acha que isso justifica? Não. Mas explica. Mônica se levanta, vai até uma caixa velha de sapatos no alto do guarda-roupa. Tira de dentro um caderno surrado. Depois que minha mãe morreu, comecei a escrever. Tudo que lembrava, tudo que percebi tarde demais. Os sinais que ignorei. Ela me entrega o caderno. As páginas estão cheias de letra miúda, rabiscos, trechos sublinhados. Leva. Talvez te ajude a entender o que aconteceu com você. Pego o caderno como se fosse uma relíquia sagrada. E talvez seja o testamento de uma filha que viu a própria mãe ser destruída e não pôde fazer nada. Obrigada, Mônica. Somos nós agora, as que sobreviveram. Saio do apartamento dela com um peso no peito, mas também com algo parecido com propósito. Não estou mais sozinha. E Júlia vai descobrir que subestimou a mulher errada. No caminho de volta, paro em uma lan house perto da central. Pago 1 hora e abro redes sociais usando um perfil falso. Começo a pesquisar. Júlia tem Instagram privado, mas o Facebook é público. Fotos dela e Ricardo. Viagens, jantares, a vida perfeita que ela construiu com o meu dinheiro. Comentários de amigas elogiando o casal. Mas há algo interessante. Um perfil comentando várias vezes. Karine Almeida. Ela e Júlia parecem íntimas. As conversas são em tom de cumplicidade. Clico no perfil de Karine. Ela mora em Bom Sucesso, trabalha como manicure, tem 2 filhas pequenas. E nas fotos antigas há várias com Júlia. Muito antes dela conhecer Ricardo. Anoto o nome. Pode ser importante. Continuo cavando. Encontro o perfil da mãe de Júlia, Neuza Almeida, 58 anos, mora em Guadalupe, trabalha como auxiliar de limpeza em um hospital. As fotos mostram uma mulher cansada, de mãos calejadas, sorriso triste. E então vejo uma foto de 5 anos atrás, Júlia, Neuza e um homem mais velho em frente a uma casa simples. A legenda diz: último dia na casa velha antes da mudança. Obrigada a Deus pelas bênçãos. A casa foi vendida. E logo depois, Júlia conheceu Ricardo. Muito conveniente. Anoto mais informações. Endereço do hospital onde Neuza trabalha, nomes de amigos da família, perfis de primos e tios que comentam nas publicações. Estou montando um quebra-cabeça. E cada peça revela mais sobre quem realmente é Júlia. Quando saio da lan house, o céu finalmente abriu em chuva grossa, típica do Rio. Me protejo sob a marquise de uma padaria, observando as pessoas correndo, guarda-chuva se abrindo, a cidade se transformando em um borrão cinzento e molhado. Meu telefone vibra. Beatriz de novo. Mãe, Ricardo está aqui. Quer falar com você? Meu estômago se aperta. Ainda não estou pronta para encarar meu filho, mas não posso fugir para sempre. Diz que estarei aí em 1 hora. A chuva não para. Pego um ônibus lotado, cheirando a gente molhada e suor. Sento ao lado da janela, vendo a cidade passar. Favelas grudadas nos morros, prédios de concreto manchado, outdoors prometendo vidas melhores. Esta é a minha cidade. E quase me mataram nela. Mas não conseguiram. E vou garantir que nunca mais tentem. Quando chego em casa, Ricardo está sentado no sofá da sala, mãos entrelaçadas, joelhos pulando nervosamente. Beatriz está na cozinha fazendo café. Ouço o barulho da água fervendo, o cheiro forte enchendo o apartamento. Meu filho levanta quando me vê.
Está de roupa amarrotada, barba por fazer, olhos vermelhos de quem não dormiu. Parece ter envelhecido 10 anos em uma noite. Mãe, a voz dele quebra ao dizer essa única palavra. Fico parada na porta. A água da chuva ainda escorre do meu cabelo, formando pequenas poças no chão de madeira. Entre nós, há 3 metros de distância, mas pode muito bem ser um abismo. Beatriz, chamo minha filha sem tirar os olhos de Ricardo. Me dá um minuto a sós com seu irmão? Ela hesita, olhando de mim para ele, calculando se é seguro me deixar sozinha. Mas finalmente acena e sai, levando a xícara de café para o quarto. Silêncio. Apenas o som da chuva contra as janelas e a respiração pesada do meu filho. Eu não sabia. Ricardo diz, e lágrimas começam a escorrer. Você tem que acreditar em mim. Eu não sabia que ela ia fazer aquilo, mas você sabia que ela falava sobre minha morte. Minha voz sai gelada, controlada. Você disse isso ontem, que ela comentava sobre herança, sobre como seria mais fácil se eu não estivesse mais aqui. Ricardo passa as mãos pelo rosto, esfregando com força, como se pudesse apagar a realidade. Eu achei que era só conversa. Frustração. Casais falam besteira quando estão estressados. Você sabe disso. Não, eu não sei disso. Dou um passo à frente. Quando seu pai me traiu e me deixou, eu estava furiosa. Quebrei coisas, gritei, chorei, até não ter mais lágrimas. Mas nunca, em nenhum momento, desejei que ele morresse. Nunca falei sobre como seria melhor se ele sumisse. Porque isso não é frustração, Ricardo. É planejamento. Ele se encolhe como se minhas palavras fossem socos físicos. Eu sei, mãe. Eu fui covarde. Eu deveria ter te contado. Deveria ter te protegido, mas eu tinha medo. Medo de quê? Minha voz sobe, quebrando o controle. Medo de que sua esposa fosse exposta? Medo de perder o conforto que meu dinheiro proporciona? Medo de ter que escolher entre sua mãe e a mulher que planejava me matar? Medo de ficar sozinho? Ele grita de volta, levantando-se do sofá. Medo de que se eu contrariasse Júlia, ela me deixasse. Medo de acabar como o pai, divorciado, visitando os filhos em finais de semana alternados. Medo de ser um fracassado igual a ele. As palavras pairam no ar entre nós, cruas e honestas demais. Ricardo desaba de volta no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Os ombros dele tremem com soluços contidos. Eu amo ela, mãe. Eu sei que é errado. Eu sei que ela fez o imperdoável. Mas eu ainda amo minha esposa. E isso me faz uma pessoa horrível. Sento-me na poltrona em frente a ele. Minhas pernas não aguentam mais me segurar. A raiva ainda está lá, quente e viva no meu peito. Mas há também algo mais. Uma tristeza profunda pela criança que esse homem de 35 anos ainda é por dentro. Me conta tudo. Minha voz volta ao tom controlado. Desde o começo. Como Júlia começou a falar sobre isso? Ricardo respira fundo, limpando o rosto com as mãos. Quando começa a falar, é como se estivesse confessando pecados há muito guardados. Começou há uns 6 meses. A gente estava tendo problemas financeiros, nada grave, mas a empresa onde eu trabalho cortou os bônus. Júlia ficou estressada, falando que não dava para manter o padrão de vida. O padrão de vida que meu dinheiro ajuda a sustentar. Não é uma pergunta. Ele acena, envergonhado. Júlia começou a fazer comentários. Sua mãe tem tanto e a gente aqui contando centavos. Será que ela não pode ajudar mais? Quando ela morrer, pelo menos não vamos ter que nos preocupar com dinheiro. Cada frase é uma facada, mas deixo-o continuar. No começo, eu rebatia. Dizia que não era assim que as coisas funcionavam, que você trabalhava duro pelo que tem, que não devíamos contar com herança. Mas ela insistia. Todo dia, em cada discussão sobre contas, sobre cartão de crédito, sobre qualquer coisa, sempre voltava para você. E você começou a concordar. Não! Ele protesta, mas então sua voz perde força. Não exatamente, mas parei de discordar. E isso é a mesma coisa, não é? Fico em silêncio. Deixo o peso da própria culpa esmagar ele. Há 3 semanas, Júlia me pediu uma cópia do seu testamento. Disse que era só para sabermos o que esperar, para planejar melhor o futuro. Eu disse que não, que era invasivo, mas ela insistiu tanto que... Eu peguei uma cópia do arquivo do seu escritório quando fui te visitar. Meu estômago revira. Você roubou meus documentos? Sim. Desculpa, mãe. Eu sou fraco. Eu sempre fui fraco. Continue. Júlia leu o testamento e ficou furiosa.
Você dividiu tudo igualmente entre mim e Beatriz, mas colocou uma cláusula. Se qualquer um de nós tentar contestar ou se houver evidência de manipulação, perde a parte. O dinheiro vai para uma instituição de caridade. Sorriu pela primeira vez desde que entrei. Sim, coloquei essa cláusula. Aprendi com o divórcio que proteção legal é essencial. Júlia disse que você fez isso porque não confia nela, que sempre me tratou como criança incapaz de gerenciar a própria vida. E eu acreditei, porque era mais fácil culpar você do que admitir que minha esposa estava errada. Quando você soube que ela planejava realmente fazer algo? Ricardo demora a responder. Quando fala, mal consigo ouvir. 2 semanas atrás, encontrei ela pesquisando sobre substâncias não detectáveis em exames de rotina. Quando perguntei, ela disse que era para um podcast que estava ouvindo sobre crimes reais. Eu quis acreditar, mas não acreditou. Não completamente. Comecei a prestar atenção. Vi ela comprando coisas estranhas online, recebendo encomendas que escondia de mim. Uma noite, ouvi ela conversando com alguém no telefone. Falava sobre resolver o problema da raiz, sobre não ter volta depois disso. E mesmo assim você não me disse nada. As lágrimas voltam, mais fortes agora. Eu confrontei ela. Júlia jurou que não era nada, que eu estava paranoico, que ela jamais faria mal a você. E ela foi tão convincente, tão carinhosa depois dessa conversa, que eu escolhi acreditar porque era mais confortável. Ricardo levanta, caminha até a janela. Lá fora, a chuva finalmente está parando, deixando a cidade lavada e brilhando sob os primeiros raios de sol. Quando ela sugeriu fazer o jantar de aniversário naquele restaurante, eu desconfiei. Júlia odeia gastar com restaurantes caros, mas ela disse que era especial, que você merecia. E eu quis acreditar que minha esposa estava sendo genuína. Mas ontem à noite, quando ela trouxe aquela taça de vinho, você sabia. Ele vira para mim, rosto destruído de culpa. Eu sabia, tive certeza. E mesmo assim, fiquei sentado, paralisado. Parte de mim esperava que eu estivesse errado, que fosse paranoia. Outra parte pensou que talvez fosse mais fácil só deixar acontecer. O silêncio que segue é brutal. Meu filho acabou de admitir que considerou me deixar morrer. Levanto-me devagar. Cada músculo do corpo dói, como se eu tivesse corrido uma maratona. Caminho até ele, paro a poucos centímetros de distância e dou um tapa no rosto dele. O som ecoa pela sala. Ricardo não se move, não protesta, apenas aceita. Você é meu filho. Eu te carreguei por 9 meses. Passei 18 horas em trabalho de parto. Te amamentei, troquei suas fraldas, acordei no meio da noite quando você tinha febre. Trabalhei dobrado para te dar educação, oportunidades, uma vida melhor que a minha. Minha voz está tremendo, mas continuo. Eu protegi você do seu pai quando ele quis te usar como arma no divórcio. Paguei sua faculdade quando você mudou de curso 3 vezes. Te consolei quando sua primeira namorada te deixou. Te ensinei a dirigir, a fazer entrevistas de emprego, a ser um homem decente. Pego o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a me olhar nos olhos. E você me deixaria morrer para manter uma mulher que não te ama. Porque se ela te amasse de verdade, Ricardo, nunca pediria isso de você. Nunca colocaria você na posição de escolher entre sua mãe e a conveniência dela. As lágrimas escorrem pelo rosto dos 2 agora. Júlia não te ama. Ela ama o que você representa. Estabilidade, acesso, uma saída da pobreza que a marcou. Eu não culpo ela por querer uma vida melhor, mas não à custa da minha vida. E se você não consegue ver isso, então eu falhei como mãe. Você não falhou, Ricardo sussurra. Eu falhei, como filho, como homem, como ser humano, e não sei como consertar isso. Solto o rosto dele, me afastando. Você não conserta, não imediatamente. Algumas coisas quebram de forma que não podem ser coladas de volta do mesmo jeito. O que você vai fazer? Há medo real em sua voz agora. Júlia vai para a prisão. Isso não é negociável. O que for encontrado no laboratório vai provar que ela tentou me envenenar, e ela vai pagar por isso. E quanto a mim? Olho para meu filho, esse homem que criei, que amo apesar de tudo, que me decepcionou de uma forma que nunca imaginei possível. Você vai fazer terapia. Vai entender por que escolheu uma mulher que te manipula, por que sua autoestima está tão baixa que aceitou ser cúmplice de tentativa de assassinato. Vai trabalhar em si mesmo até se tornar o homem que eu sei que você pode ser. E nós, eu e você. Respiro fundo.
É a pergunta que eu temia. Não sei. Preciso de tempo. Preciso processar o fato de que meu próprio filho me deixaria morrer. E você precisa ganhar de volta minha confiança, se é que isso é possível. Ricardo acena, derrotado. Eu mereço isso. Mereço pior. Sim, merece. Não adoço as palavras. Mas você ainda é meu filho. E em algum lugar dentro de você, ainda existe o menino que me abraçava antes de dormir e dizia que eu era a pessoa mais forte do mundo. Encontre esse menino de novo. Beatriz aparece na porta do quarto, já sabendo que a conversa terminou. Ela vem até mim, coloca o braço ao redor dos meus ombros. Ricardo, minha filha fala pela primeira vez, voz dura como pedra. Acho melhor você ir embora agora. Ele olha para nós duas, suas mulheres fortes, as que sempre seguraram a família enquanto ele se perdia em fraqueza e conforto. Eu sinto muito, ele diz mais uma vez, mas as palavras soam vazias agora. Desculpas não apagam traição. Ricardo pega a jaqueta, caminha até a porta. Antes de sair, vira-se uma última vez. Eu vou consertar isso. Não sei como, mas vou. Não respondo. A porta fecha atrás dele e finalmente consigo respirar de novo. Beatriz me guia até o sofá, senta ao meu lado, segura minha mão. Mãe, ela diz suavemente, você foi incrível, forte, clara, honesta. Eu teria gritado mais. Sorrio sem humor. Gritar não resolve nada. Apenas deixa minha garganta doer. O que você vai fazer agora? Puxo o caderno que Mônica me deu, coloco-o sobre a mesa de centro. Vou descobrir exatamente quem é Júlia, de onde ela veio, o que a moldou, quem mais está envolvido nisso, porque ninguém planeja um assassinato sozinha. Sempre há alguém por trás, incentivando, ajudando. Beatriz pega o caderno, folheia as páginas. Isso é da garçonete? Da mãe dela. Ou melhor, sobre a mãe dela. Mônica documentou tudo o que aconteceu. É um manual de como noras manipuladoras operam. Você confia nela? Na Mônica? Mais do que confio no meu próprio filho agora. A amargura na minha voz é impossível de esconder. Beatriz me abraça e finalmente desmorono. Todas as lágrimas que segurei desde ontem jorram de uma vez. Choro pela traição, pela dor, pela família quebrada, pelo filho que amo, mas não consigo olhar nos olhos. Choro pela mulher de 60 anos que quase morreu porque ousou ter sucesso, ter dinheiro, ter uma vida própria. E choro de raiva, raiva pura e cristalina que vai me manter de pé nos dias que virão. Ela não vai ganhar. Sussurro contra o ombro da minha filha. Júlia acha que destruiu minha família, que me deixou fraca, mas só fez o contrário. Me mostrou quem realmente importa. E me deu motivo para lutar. Beatriz me afasta, segura meu rosto com ambas as mãos, gesto que espelha o que fiz com Ricardo minutos atrás. Nós vamos lutar juntas. Você, eu, Carlos e até essa Mônica que parece ter virado sua aliada. Júlia não sabe com quem se meteu. Limpo as lágrimas, endireito a postura. Lá fora, o sol finalmente rompeu completamente as nuvens. O rio brilha, lavado e novo. Vamos começar pela mãe dela, Neuza. Se alguém sabe quem realmente é Júlia, é a mulher que a criou. Você vai visitá-la? Vou. Amanhã. Hoje preciso descansar, processar, me recompor, mas amanhã começo a cavar. E não vou parar até encontrar todas as respostas. Meu telefone vibra. É uma mensagem de Mônica. Dona Rose conseguiu o contato da Karine, a amiga da Júlia. Ela quer conversar. Disse que tem coisas que você precisa saber. Posso passar o número? Respondo imediatamente. Sim, e obrigada. Você está me ajudando mais do que imagina. A resposta vem rápido. Nós, mulheres, precisamos nos proteger. Ninguém mais vai fazer isso por nós. Mostro a mensagem para Beatriz. Ela lê e acena, aprovando. Gosto dela. Eu também. A noite cai sobre o rio. Luzes se acendem nos morros. O Cristo Redentor ilumina lá em cima, indiferente aos dramas humanos aos seus pés. A cidade respira, vive, continua. E eu também vou continuar, porque mulheres como eu não desistem. Sobrevivemos. O Hospital Municipal São Francisco fica em Guadalupe, uma área que poucos turistas conhecem do Rio. Chego de táxi na manhã seguinte, sob um sol já forte às 9 da manhã. O prédio é antigo, pintado de verde água desbotado, com rachaduras nas paredes e um movimento constante de ambulâncias, pacientes e funcionários.
Mônica está me esperando na entrada, vestindo calças jeans e uma blusa simples. Ao lado dela está outra mulher. Karine, presumo. Mais baixa que Mônica, cabelo cacheado preso em um rabo de cavalo alto, unhas perfeitamente feitas mesmo com as mãos calejadas de quem trabalha com elas. Dona Rose. Mônica me cumprimenta com um abraço rápido. Essa é a Karine. Karine me avalia com olhos desconfiados, mas há também algo parecido com respeito. A senhora é corajosa de vir até aqui, ela diz sem rodeios. Júlia tem amigos nessa área. Se alguém te reconhecer, que reconheçam. Minha voz sai firme. Não estou fazendo nada errado. Só quero conversar com Neuza. Karine troca um olhar com Mônica, então acena. Dona Neuza trabalha na limpeza do 3º andar. Ala de cirurgia. A gente pode subir agora. Ela está no intervalo. Entramos pelo saguão lotado. Pessoas sentadas em cadeiras de plástico. Cheiro de desinfetante misturado com suor e doença. Televisores velhos passando novelas em volume baixo. É um Brasil que os apartamentos do Leblon fingem não existir. Subimos pelas escadas. O elevador está quebrado há meses, Karine explica. 3 andares, meus joelhos reclamam, mas subo sem parar. O 3º andar é mais silencioso, apenas o bip ocasional de monitores e vozes baixas de enfermeiras. Karine nos leva até uma pequena sala de descanso dos funcionários. Paredes descascadas, sofá velho, geladeira barulhenta, cheiro de café requentado. Sentada à mesa está Neuza. Ela é menor do que esperava. Magra demais, ombros curvados de cansaço, mãos vermelhas e ressecadas de tanto produto químico. Usa o uniforme verde claro do hospital, cabelo grisalho preso em um coque apertado. Mas seus olhos são idênticos aos da filha. Escuros, intensos, calculistas. Dona Neuza. Karine se aproxima primeiro. Trouxe quem eu te falei, a sogra da Júlia. Neuza me olha de cima a baixo lentamente. Não há surpresa em seu rosto. Também não há simpatia. Então você é a famosa Rose. Sua voz é áspera, marcada por anos de cigarro e desilusão. A mulher rica que minha filha tanto odeia. Não esperava gentileza, então não me ofendo. Puxo uma cadeira e sento à frente dela. E você é a mãe que criou uma filha capaz de tentar matar a própria sogra. Neuza não desvia o olhar. Direta. Eu respeito isso. Não vim aqui para jogar conversa fora. Vim por respostas. Quem é realmente sua filha? O que a fez se tornar isso? Neuza ri, mas é um som sem alegria. Isso? Você fala como se ela fosse um monstro, mas monstros não nascem, Dona Rose. Eles são feitos. Então me conta como ela foi feita. Neuza pega um copo de café frio, bebe um gole, faz careta. Então começa a falar, e é como se abrisse uma caixa de Pandora que esteve fechada por anos. Júlia nasceu quando eu tinha 17 anos. O pai dela, Valdir, prometeu casamento, família, futuro. Sumiu quando descobriu que eu estava grávida. Nunca mais vi um centavo dele. Ela para, acende um cigarro apesar da placa de proibido fumar na parede. Criei ela sozinha. Limpava 3 casas por dia para pagar aluguel de um barraco em Acari. Júlia cresceu me vendo chegar em casa às 11 da noite, mãos sangrando, mal conseguindo ficar de pé. Cresceu ouvindo "não tem", quando pedia coisas que as outras crianças tinham. Isso não justifica o que ela fez. Interrompo. Não justifica, mas explica. Neuza sopra a fumaça. Júlia sempre foi esperta, muito esperta. Aprendeu cedo que lágrimas não compravam comida, mas inteligência sim. Ganhou bolsa para escola particular, fingiu ser de família melhor, inventou histórias sobre um pai que morreu heroicamente. Karine se mexe desconfortável no canto, mas não interrompe. Quando ela tinha 15 anos, eu estava limpando a casa de uma mulher no Leblon. A patroa era arquiteta, bem-sucedida, divorciada, dona da própria vida. Júlia me acompanhou um dia e ficou hipnotizada. Meu estômago se aperta. Já sei onde isso vai dar. Ela perguntou como aquela mulher tinha conseguido tudo aquilo. Eu disse, casou bem, herdou, trabalhou duro. Mas Júlia ouviu apenas, casou bem. Foi aí que a obsessão começou. Obsessão por quê? Por ter o que ela nunca teve. Segurança, dinheiro, respeito. Júlia decidiu que ia se casar com alguém que pudesse dar isso a ela. E quando conheceu seu filho na faculdade, ela viu a oportunidade perfeita. As peças começam a se encaixar. Ela planejou tudo desde o começo. Não exatamente. Neuza apaga o cigarro no copo vazio. No começo, ela realmente gostava do Ricardo.
Ele era gentil, educado, diferente dos homens que ela conhecia. Mas quando descobriu quem era a mãe dele, quando descobriu que você era arquiteta bem-sucedida, com apartamento próprio, vida estável, algo mudou. Ela começou a me ver como obstáculo. E como espelho, Neuza me olha nos olhos. Você era tudo o que ela queria ser. Independente, forte, respeitada. Mas enquanto você existisse, Júlia sempre seria apenas a nora, sempre segunda, sempre na sua sombra. Mônica fala pela primeira vez. Igual a Andressa com minha mãe. Neuza vira para ela. Quem? A nora que matou minha mãe. Mesma história, mesma inveja, mesmo final. Neuza fecha os olhos. Quando abre, há lágrimas ali. As primeiras desde que começamos a conversar. Eu tentei avisar ela. Tentei dizer que a vida não funciona assim, que você não pode pegar o que pertence aos outros. Mas Júlia não escuta. Nunca escutou. Você sabia o que ela estava planejando? Minha voz sai mais dura. Não. Neuza responde rápido demais. Quer dizer, eu desconfiava. Há 2 meses ela me pediu dinheiro emprestado. Disse que era para investir, mas quando perguntei em quê, ela desconversou. E Júlia nunca me pede dinheiro. Ela tem vergonha de mim, da minha vida. Esse dinheiro foi para comprar o veneno. Neuza abaixa a cabeça. Provavelmente. E você não fez nada. O que eu poderia fazer? A voz dela sobe, defensiva. Chamar a polícia contra minha própria filha baseada em suspeita? Avisar você, uma estranha que Júlia sempre disse que a odiava? Eu não tinha provas, Dona Rose. Só tinha medo. Medo de quê? De perder minha filha. As lágrimas escorrem agora. É a única coisa que tenho nessa vida. Um trabalho que me destrói, um barraco que mal fica de pé quando chove e uma filha que me odeia por ser pobre. Mas é minha filha. E mães não denunciam filhas. O silêncio pesa na sala. Entendo o que ela diz. Não concordo, mas entendo. O instinto maternal às vezes é maior que a moral. Júlia está presa agora. Digo calmamente. Vai ser julgada por tentativa de homicídio. Provavelmente vai pegar anos de prisão. Neuza acena, limpando as lágrimas com o punho da camisa. Eu sei. A advogada já me ligou. Quer que eu teste, testemunhe a favor dela, diga que Júlia foi pressionada, que você a tratava mal. E você vai? Ela me olha por um longo momento. Então balança a cabeça. Não, porque seria mentira. E por quê? Ela engole seco. Porque talvez minha filha precise pagar pelo que fez. Talvez seja a única forma dela entender que a vida não é assim. Karine se aproxima, coloca a mão no ombro de Neuza. Tia, você tem certeza? Não, mas é o certo. Neuza levanta, caminha até a janela. Lá embaixo a cidade continua. Carros, pessoas, vida. Dona Rose, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você vai perdoar ela, algum dia? Penso na pergunta. Realmente penso. Não sei. Perdão não é algo que se decide racionalmente. É algo que acontece, ou não. Mas posso te dizer uma coisa. Não vou deixar que o que ela fez me destrua. Não vou passar o resto da vida com raiva ou medo. Vou seguir em frente, mais forte que antes. Neuza acena lentamente. Você é mais forte que eu. Sempre fui fraca. Deixei a vida me quebrar. Júlia viu essa fraqueza e aprendeu a desprezar ela. E a mim. Não é tarde para mudar. Para mim é, mas talvez não para ela. Se ficar presa o suficiente, se tiver tempo para pensar, talvez Júlia se torne uma pessoa melhor. Ou talvez apenas uma pessoa mais esperta em esconder quem realmente é. Levanto-me, preparando para sair. Mas há uma última pergunta. Neuza, havia mais alguém envolvido? Alguém ajudando Júlia? Ela hesita. O silêncio se estende. Responda. Minha voz não permite evasão. Tinha um homem. Não sei o nome, mas Júlia mencionou algumas vezes. Dizia que ele tinha soluções para problemas difíceis. Achei que fosse agiota, alguém que emprestava dinheiro. Mas agora você acha que ele forneceu o veneno. Sim. Como eu encontro esse homem? Karine se manifesta. Eu sei quem é. Marcelo. Trabalha em uma farmácia em Madureira, mas vende coisas por fora. Remédio controlado, substâncias químicas, tudo que você precisar sem receita. Você tem o endereço? Tenho, e vou te levar lá. Olho para Mônica. Ela acena. Somos 3 agora. 3 mulheres em uma missão. Saímos do hospital 1 hora depois. Neuza fica, voltando ao trabalho com ombros ainda mais curvados que antes.
Vejo ela através da janela, esfregando o chão com movimentos mecânicos, uma mulher quebrada pela vida e pelas escolhas da filha. O táxi nos leva até Madureira. O trânsito está pesado. Ônibus lotados, motos cortando entre carros, vendedores ambulantes nas calçadas vendendo de tudo. É o Rio real, pulsante, suado, longe das imagens de cartão postal. A farmácia fica em uma rua movimentada, entre uma loja de roupas e um restaurante popular. A fachada é simples, letreiro desbotado, vidraças empoeiradas, porta sempre aberta deixando entrar o calor da rua. Ele trabalha no fundo. Karine explica enquanto descemos do táxi. Tem uma sala nos fundos onde faz as negociações especiais. A farmácia é só fachada. Como você sabe disso? Karine desvia o olhar constrangida. Já comprei coisas dele. Remédio para a ansiedade sem receita, quando não tinha dinheiro para consulta. Metade das pessoas dessa região já comprou algo dele. Não julgo. Entendo como a pobreza e o sistema de saúde falho empurram pessoas para soluções ilegais. Você vai entrar sozinha? Mônica pergunta, preocupada. Não. Vocês duas vêm comigo. Quanto mais testemunhas, melhor. Entramos na farmácia. Um balconista jovem, com fones de ouvido, mal levanta os olhos quando passamos. Karine nos guia por um corredor estreito, cheio de caixas de remédios, até uma porta no fundo. Ela bate 3 vezes. Um padrão específico. Entra! Uma voz masculina responde lá de dentro. A sala é pequena, sem janelas, iluminada por uma lâmpada fluorescente que pisca. Há uma mesa de metal, algumas prateleiras com frascos rotulados à mão, e um homem de uns 40 anos sentado em uma cadeira giratória. Marcelo é gordo, careca, com tatuagens subindo pelos braços. Usa óculos de armação grossa e tem um laptop aberto na mesa. Parece mais um contador do que um traficante de substâncias químicas. Karine. Ele sorri, mas o sorriso morre quando vê que ela não está sozinha. Quem são elas? Precisamos conversar sobre Júlia Almeida. Digo antes que Karine possa responder. O rosto dele muda instantaneamente, de amigável para guardado. Não conheço ninguém com esse nome. Mentira. Dou um passo à frente. Você vendeu substâncias químicas para ela há algumas semanas, substâncias que ela usou para tentar me envenenar. Marcelo ri, mas o som é nervoso. Senhora, acho que você está confundindo as coisas. Eu trabalho em uma farmácia legítima. Corte a conversa fiada. Mônica interrompe, surpreendendo a todos com a força na voz. Minha mãe morreu porque alguém como você vendeu veneno para alguém como a Júlia. E se você não cooperar, vou garantir que a polícia descubra cada transação ilegal que você já fez. Marcelo nos avalia, calculando as opções. Vê 3 mulheres determinadas e percebe que não há saída fácil. Vocês estão gravando? Ele pergunta. Não. Respondo honestamente. Mas posso ligar para a polícia agora e deixar eles revirarem esse lugar. Ou você pode conversar conosco civilizadamente. Ele suspira, fecha o laptop. O que vocês querem saber? Tudo, desde o começo. Marcelo se recosta na cadeira, tirando os óculos e limpando com a camisa. Júlia me procurou há uns 2 meses. Disse que uma amiga tinha indicado que eu era discreto. Queria algo que pudesse deixar alguém doente. Não morto, apenas doente o suficiente para ficar incapacitado por um tempo. E você vendeu assim, sem fazer perguntas? Eu perguntei. Ela disse que era para o marido, que ele bebia demais e ela queria assustar ele, fazer ele pensar que estava ficando doente por causa da bebida. Achei que fosse um plano estúpido, mas não é minha função julgar. Que substância você deu a ela? Colchicina é um alcaloide extraído de plantas. Em doses baixas, causa náusea, vômito, diarreia. Em doses altas, pode ser fatal. Mostrei a ela como dosar certinho, o suficiente para deixar alguém muito doente, mas não matar. Meu estômago revira. Esse homem casualmente vendeu veneno como se fosse aspirina. Ela voltou mais vezes? 2 vezes. Na segunda, comprou mais colchicina e algo para mascarar o gosto. Na terceira, ele hesita. Na terceira, o quê? Pressiono. Ela pediu algo mais forte. Disse que o plano original não estava funcionando, que precisava de algo que agisse mais rápido. Eu dei digoxina. É um medicamento cardíaco, mas em overdose causa arritmia, pode levar à parada cardíaca. O silêncio na sala é sufocante. Você vendeu algo que podia matar alguém. Minha voz sai gelada. Eu vendo o que as pessoas pedem. Se não sou eu, é outro. Essa desculpa não vai funcionar no tribunal, Mônica diz. Marcelo empalidece.
Vocês vão me denunciar? Depende. Puxo uma cadeira, sento-me de frente para ele. Você vai testemunhar contra Júlia? Confirmar que vendeu essas substâncias para ela? Explicar as dosagens, tudo? Se eu fizer isso, vou preso também. Talvez. Ou talvez o promotor faça um acordo. Seu testemunho em troca de pena reduzida. Mas se você não cooperar, vou garantir que você pegue a pena máxima por tráfico de substâncias controladas e cumplicidade em tentativa de homicídio. Ele pesa as opções: ganância versus autopreservação. Tudo bem, eu testemunho. E tem mais uma coisa. Continuo. Quero todos os registros que você tem. Mensagens com Júlia, recibos, qualquer coisa que prove a transação. Eu não guardo essas coisas. Mentira. Pessoas como você sempre guardam algo, como seguro caso os clientes tentem te ferrar. Então entrega tudo. Marcelo resmunga, mas abre uma gaveta trancada. Tira de dentro um pendrive. Está tudo aqui. Mensagens, datas, valores. Eu gravo conversas importantes caso precisar me proteger depois. Pego o pendrive como se fosse evidência valiosa. E se tudo o que você disse for verdade, esse pendrive vai ajudar a colocar Júlia na cadeia por muito tempo. E se você mentiu sobre qualquer coisa, vai se arrepender. Saímos da farmácia com o pendrive seguro na minha bolsa. A luz do sol lá fora parece mais brilhante depois da escuridão daquela sala. Você foi incrível. Karine diz, ainda processando o que acabou de acontecer. Eu nunca conseguiria confrontar ele assim. Raiva é um ótimo motivador. Respondo, mas há um sorriso pequeno nos meus lábios. Mônica pega meu braço. O que fazemos agora? Agora vamos para a delegacia. Entregamos essa evidência, garantimos que Marcelo cumpra a promessa de testemunhar e fechamos todas as brechas que Júlia poderia usar para escapar. O delegado que nos atende é um homem de meia idade, cansado, com pilhas de processos na mesa. Mas, quando mostro o pendrive e conto a história, ele se anima. Isso é ouro, ele diz, conectando o pendrive no computador. Mensagens, áudio, datas que batem com as transações bancárias da suspeita. Com isso, a defesa dela não tem como argumentar. Quando será o julgamento? Pergunto. Depende. Mas com evidências sólidas assim, o promotor vai pressionar por um acordo. Júlia pode confessar em troca de pena reduzida. Não quero acordo. Minha voz sai firme. Quero julgamento completo. Quero que ela enfrente o que fez. O delegado me olha com surpresa, depois com respeito. Entendo. Vou anotar isso no processo. Saímos da delegacia quando o sol já está se pondo. O céu está pintado de laranja e rosa, nuvens desfiadas como algodão. Karine precisa ir. As filhas estão esperando em casa. Mônica e eu pegamos um ônibus de volta para o Leblon. No caminho, sentadas lado a lado enquanto o ônibus balança pelas ruas esburacadas, Mônica finalmente fala. Você conseguiu. Reuniu todas as provas, fechou todos os caminhos de fuga dela. Nós conseguimos, corrijo. Sem você, sem Karine, sem até a Neuza de certa forma, nada disso teria sido possível. O que você vai fazer agora, depois que tudo terminar? Olho pela janela. Favelas iluminadas, subindo os morros, prédios espelhados refletindo o pôr do sol, a Bahia brilhando ao longe. Vou viver, plenamente, sem medo, sem me desculpar por ser bem-sucedida. Vou investir no meu negócio, viajar para lugares que sempre quis conhecer, passar mais tempo com Beatriz e meus netos. E seu filho? A pergunta dói, mas respondo honestamente. Ricardo precisa encontrar o próprio caminho. Talvez um dia possamos reconstruir algo, mas não vai ser como antes. Algumas quebras deixam cicatrizes permanentes. E Júlia? Júlia vai aprender que mulheres não são obstáculos a serem removidos. Somos forças a serem respeitadas. E quando tentam nos destruir, apenas nos tornamos mais fortes. O ônibus para no Leblon. Descemos e Mônica me abraça. Obrigada por me incluir nisso, por me deixar fazer parte da sua justiça. Me fez sentir que a morte da minha mãe não foi completamente em vão. Não foi. Ela te ensinou a ser forte, a reconhecer perigo, a não ficar calada. E essas lições salvaram minha vida. Nos separamos com a promessa de manter contato. Caminho até meu prédio, entro no elevador, subo até meu andar. O apartamento está silencioso. Beatriz deixou um bilhete na geladeira. Saí com Carlos e as crianças. Pizza no forno se quiser. Te amo. Sorrio. Minha filha sabe quando eu preciso de espaço. Vou até a varanda,
Olho para a cidade lá embaixo. Luzes piscam, carros passam, a vida continua indiferente aos dramas individuais. Meu telefone vibra. É uma notificação do tribunal. A data do julgamento de Júlia foi marcada. 3 meses. 3 meses para ela pensar sobre o que fez. 3 meses para eu me fortalecer ainda mais. E então, em uma sala de tribunal, vamos finalmente fechar esse capítulo. Mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é que eu sobrevivi. Não só fisicamente, mas emocionalmente. A tentativa de assassinato não me quebrou, me refez. Júlia tentou me enterrar. Não sabia que eu era semente. E sementes não morrem na escuridão. Elas apenas esperam o momento certo para crescer, mais fortes do que antes.